Ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento, nega ter falado em golpe e chama de malucos os que pediram intervenção militar. Em reunião com o presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad fecha texto da medida provisória dos impostos. A Agência Nacional de Energia Elétrica marca para o dia 5 do mês que vem o início da tarifa social da conta de luz. Operação da Polícia do Rio de Janeiro para prender 70 traficantes fecha a rua, suspende circulação de ônibus e deixa feridos. Ministro da Saúde pede campanha contra a epidemia de apostas em jogos online, que está provocando muitas doenças. Relatório da CPI das Bets pede o indiciamento de 16 pessoas relacionadas a práticas ilegais em apostas esportivas. 37 países formam aliança pela vida marinha para a adoção de medidas que garantam o silêncio dos mares. É um mercado que a cada dia ganha maior número de adeptos no Brasil, as lavanderias coletivas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal terminou hoje de ouvir os depoimentos do chamado núcleo crucial do inquérito que apura uma eventual tentativa de golpe de Estado no Brasil. No período da manhã, todos os depoentes negaram que houve qualquer intenção de ruptura da democracia. Vamos a Brasília para acompanhar mais detalhes com o repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Diaqueto, e a quem nos acompanha de casa. Pois é, hoje foram ouvidos, nesse segundo dia, foram ouvidos então os demais depoentes, relacionados então, chamados inclusive de núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado. A sessão do dia começou com a palavra com o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier. Ele confirmou ter se reunido então com Bolsonaro, mas negou qualquer envolvimento com a elaboração de uma minuta golpista ou que tenha colocado inclusive tropas à disposição para apoiar ali uma ruptura institucional. Também negou que o desfile de blindados que ocorreu no dia 10 de agosto de 2021, data inclusive da votação da PEC do voto impresso, tenha sido utilizado ali como um caráter intimidatório, alegando aí uma coincidência então dessas datas. Nós vamos ouvir agora justamente o momento em que Almir Ganier, ele diz que havia preocupação com o que poderia acontecer no país. Vamos acompanhar. Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra. Pois é, Jaqueto, e além disso também na sequência foi ouvido o ex-ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele reconheceu aí à corte que após as eleições de 2022 não havia qualquer elemento técnico que apontasse então fraudes nas urnas. Moraes, no entanto, acabou por relembrá-lo ali de um trecho de uma reunião ministerial que inclusive Torres citava possíveis indícios de invasão ali nos sistemas eleitorais. O ex-ministro alegou que fazia ali apenas referência, então, a sugestões da Polícia Federal para tentar aperfeiçoar ali todo o processo eleitoral. Torres também negou ter omitido omitido ali diante dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando a praça aqui dos Três Poderes acabou sendo depredada. Quanto à minuta de golpe, Torres classificou o documento como um, abre aspas, para ele, rascunho do Google, cheio de erros gramaticais, e disse também
que mal se lembrava da existência dele. Ele ainda afirmou ter perdido o seu celular nos Estados Unidos logo após tomar conhecimento, então, de sua ordem de prisão. Nós vamos escutar também agora um pouco o que falou Anderson Torres. Ele disse que no dia das manifestações ele acabou ali por viajar, né, em uma viagem que já estava pré-agendada ali e que não sabia de nada do que iria ocorrer. Não foi coincidência, foram férias familiares que estavam programadas. E muito importante dizer aqui para o senhor, eu vinha fazendo o acompanhamento dessa questão da inteligência aqui no Distrito Federal. E até o dia 6, ministro, até o dia 6 não havia chegado nenhum ônibus, nós não tínhamos notícia nenhuma de que a manifestação pudesse caminhar para o que caminhou. Eu acompanhei ali até às 18h40, se eu não me engano, foi a última mensagem num grupo que eu vinha acompanhando ali, a mensagem da inteligência que fazia esse acompanhamento online, e nós não tínhamos relatos de que acontecer, de que a coisa tomaria o rumo que tomou a partir do dia 7 e do dia 8. Pois é, Jaquete, então você escutou aí Anderson Torres e logo após as falas de Anderson Torres veio então o general Augusto Heleno, ele que foi então o próximo aí a ser ouvido ali próximo da casa ali das 11, perto ali do meio-dia. Mas a defesa optou então por fazê-lo ficar em silêncio, era um direito constitucional que ele tinha e ele acabou então por responder apenas as perguntas da própria defesa. Então Alexandre de Moraes acabou fazendo algumas perguntas para ele, mas mesmo assim ele só respondeu as perguntas que o seu próprio advogado acabou fazendo. Bom, Jaqueto, ainda nessa edição eu vou voltar daqui a pouquinho para falar principalmente da parte da tarde, porque nós tivemos também depoimento então de Jair Bolsonaro na parte da tarde. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e até já. O dia começou tenso no Rio de Janeiro. A polícia realizou uma grande operação no Complexo de Israel, na Zona Norte, para prender 70 traficantes. Durante a ação, houve tiroteio e 4 pessoas foram baleadas, sendo um motorista, 2 passageiros de um ônibus e um homem que passava pelo local. A Polícia Civil iniciou na manhã desta terça-feira uma grande operação no Complexo de Israel para cumprir pelo menos 70 mandados de prisão contra traficantes do Terceiro Comando Puro, uma das principais facções criminosas atuantes no estado. Vias foram fechadas por volta das 6h30 da manhã, o que travou o trânsito na zona norte do Rio de Janeiro no horário de pico. Em consequência, o Centro de Operações e Resiliência colocou a cidade no estágio 2 de uma escala de 5, o que indica a possibilidade de impactos na rotina do cidadão. Segundo a polícia, a ação que aconteceu hoje é o resultado de 7 meses de investigações que culminaram na identificação de 44 traficantes. Esse bando é chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio. De acordo com os agentes, o grupo criminoso impõe o domínio com o uso de barricadas, drones para monitoramento das ações policiais, toque de recolher e controle total de serviços públicos. Além disso, a polícia descobriu um grupo que organizava protestos com a queima de ônibus para frear o trabalho policial. Durante o tiroteio, passageiros de uma estação do BRT Transbrasil precisaram abaixar para se proteger. Um vídeo chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir o barulho de tiros, enquanto uma mulher canta um hino de louvor durante a situação caótica. Confie em Jesus Cristo que vai dar tudo certo. Ninguém vai ser alvejado em nome de Jesus. Até a última atualização, 14 pessoas foram presas e outras 4 foram baleadas. Entre os feridos estão um motorista de ônibus que conduzia um coletivo na linha vermelha durante o tiroteio, 2 passageiros que viajavam em outras linhas e um homem que foi baleado no calcanhar quando parou para prestar socorro a uma senhora durante o ocorrido. As consequências da operação foram significantes. O Rio Ônibus informou que mais de 50 linhas detiveram o itinerário prejudicado. O BRT
foi temporariamente interrompido no trecho afetado e trens do ramal Saracuruna operaram apenas em alguns trechos. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que mais de 21 unidades escolares foram impactadas. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro determinou a não aplicação de provas e avaliações nesta terça-feira. Já na área da saúde, 4 unidades que atendem a região, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, foram impactadas. Destas, 2 suspenderam completamente as atividades. A Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo suspeito de atacar sites de bancos, tribunais e órgãos governamentais. A ação cumpriu 2 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, os ataques cibernéticos eram realizados desde setembro do ano passado. O grupo de hackers atacou e interrompeu o funcionamento do sistema de sites e instituições públicas e privadas brasileiras, como o gov.br, o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral da República. Universidades, tribunais e bancos também foram atacados, e até as operações do Pix foram afetadas. O Conselho Nacional de Justiça também ficou inacessível e a plataforma institucional da Petrobras sofreu instabilidades. Segundo a Polícia Federal, o problema prejudicou a prestação de inúmeros serviços à sociedade. A Operação Time Out foi realizada em São Paulo, Paraná e Distrito Federal, onde foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, o grupo utilizou a infraestrutura e tecnologia internacional para mascarar o protocolo de internet, o que dificultou o rastreamento dos suspeitos. Os criminosos também usavam nomes falsos em fóruns clandestinos de compartilhamento de dados e conteúdos. A identidade dos membros do grupo não foi revelada, mas todos poderão responder por crimes de dispositivo informático, perturbação de serviços, associação criminosa e divulgação de dados obtidos de forma ilegal. E a seguir, a Agência Nacional de Energia Elétrica marca para o dia 5 do mês que vem o início da tarifa social da conta de luz. E em reunião com o presidente Lula, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fecha texto da medida provisória dos impostos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com o presidente Lula para discutir o pacote de medidas fiscais que substituam o decreto que aumentou o IOF. Mas o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, pode contaminar o pacote do ministro da Fazenda para compensar o recuo na alta do imposto sobre operações financeiras. Após discussões com líderes do Congresso e uma reunião com o presidente da Câmara e do Senado, a equipe econômica elaborou alternativas que visam compensar a arrecadação do IOF por meio de ajustes em outros tributos. Uma das principais mudanças será a recalibragem das alíquotas do IOF, que pode incluir a redução do imposto sobre crédito para empresas e o corte de 80% na tributação de operações com risco sacado. A pressão sobre o governo aumentou após as críticas ao aumento do IOF e a reação negativa do mercado. Para equilibrar a perda de receita com a redução do IOF, o governo propôs medidas como o aumento da alíquota de apostas esportivas, a taxação sobre as plataformas de apostas visando aumentar a arrecadação, o fim da isenção do LCI e LCA, a tributação das letras de crédito imobiliário do agronegócio. O impacto estimado deverá ser de 18 bilhões de reais na arrecadação do governo sobre o imposto de renda. Os ajustes nas fintechs, que são bancos digitais e operações financeiras, a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido será reajustada, com a eliminação da menor faixa para aproximar-se dos valores cobrados dos bancos tradicionais. Além de ajustes na tributação, o pacote de medidas prevê um corte nas isenções fiscais e um controle de gastos primários, como supersalários e despesas previdenciárias, que ainda precisam ser discutidas no Congresso. Essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque pega só gente assim, que tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem BET, envolve e mercado financeiro. Não mexe com o dia a dia
da população, não mexe com... Eu considerei as medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário, por isso que eu concordei com essa agenda, uma agenda que interessa a Fazenda. Mas o que pode contaminar o pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compensar o recuo na alta do imposto sobre operações financeiras é a nova ofensiva do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre emendas parlamentares, o que gerou mal-estar no Congresso. Em reação ao ministro Flávio Dino, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou uma reunião com líderes partidários para tratar do assunto. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi avisada do novo impasse entre os poderes e tem tentado acalmar os ânimos no Legislativo, de acordo com interlocutores. O magistrado determinou que o Legislativo explique, no prazo de 10 dias úteis, o que tem sido chamado de emendas de comissão paralelas e o novo orçamento secreto no Ministério da Saúde. No despacho de Flávio Dino, no âmbito de ação que trata das emendas parlamentares, Dino cobre informações do governo e do Congresso Nacional sobre recursos que congressistas teriam direcionado dentro da verba discricionária do Executivo do Ministério da Saúde, e não por meio das emendas oficialmente reservadas ao Legislativo. Líderes do Senado também ligaram alerta, mas disseram que vão esperar para avaliar a repercussão na Câmara antes de discutir o tema. Restabelecemos o contato direto com Brasília, porque hoje foi o dia que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou no Supremo Tribunal Federal ao ministro Alexandre de Moraes. Quem tem todos os detalhes é Bruno Tibério. Com você, Bruno. Pois é, Jaqueto, então, seguindo o que ocorre, Jaqueto, existem diversos pontos, então, que Bolsonaro, durante as suas 3 horas aí de depoimento, ele acabou falando. Entre elas, primeiramente, a negativa, então, de golpe, também de ameaças, afirmando que não houve, então, um plano para algum golpe ou uma ruptura institucional, bem como também que as Forças Armadas jamais cumpririam algum tipo de ordem que fosse ilegal. Ele disse também que não foi ameaçado por prisão por nenhum comandante militar, inclusive negando aí a versão dada por ex-comandantes, como o caso do general Freire Gomes, bem como também o brigadeiro Batista Júnior. Entre as discussões de saídas constitucionais, segundo Bolsonaro, foram feitas aí reuniões com militares que tinham o objetivo, principalmente, de debater as possibilidades legais aí após o TSE rejeitar ali os recursos do PL sobre supostas falhas, então, nas urnas eletrônicas, e disse também que as ideias descartadas já foram, inclusive, descartadas, melhor dizendo, na segunda reunião. Também, segundo Bolsonaro, não havia clima para ruptura institucional, até porque, segundo ele, não tinha base minimamente sólida para fazer esse tipo de coisa que ele se refere é justamente, então, a viabilidade de ruptura institucional. Já as críticas, ele também acabou fazendo durante ali o seu depoimento, críticas às urnas e também à defesa do voto impresso. Ele reforçou que as críticas justamente no sistema eletrônico de votação, afirmando que o sistema ele é inauditável, e citou modelos de países como Paraguai e Venezuela como possíveis ideias que podem ser usadas. Outras coisas também que ele acabou falando, acabou pedindo inclusive desculpas a Alexandre de Moraes durante o seu depoimento, principalmente por declarações que ele teria feito anteriormente e também que acabavam ali por insinuar algum tipo de corrupção entre os membros do Supremo Tribunal Federal. Vou abrir aspas para ele. Não tem indícios nenhum, senhor ministro, me desculpe, fecha aspas, declarou então Bolsonaro. Outro ponto também foi a minuta do golpe, onde ele negou a edição ou apoio do documento encontrado ali então por Anderson Torres. Ele acabou afirmando ali que o texto ele foi mostrado rapidamente na tela da televisão e logo descartado. A versão contradiz inclusive o depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens dele, que afirmou que Bolsonaro sugeriu então algumas alterações ali no documento. Esse depoimento de Mauro Cid, inclusive, foi dado nesta segunda-feira, foi dado no dia de ontem. A relação também com militares. Bolsonaro disse que após a eleição buscou consolo ali com conversas com os generais e negou qualquer tentativa de pressionar o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.
E agora falando sobre o AI-5 e também sobre as manifestações que estavam em frente a quartéis, ele acabou chamando de, abre aspas, malucos os que pediam o AI-5 e também a intervenção militar. Afirmou que jamais incentivou esse tipo de protesto e também reforçou que pediu desobstrução de rodovias e não participou dos atos golpistas. Bom, o que acontece é que Bolsonaro, a gente vai escutar agora o momento em que Bolsonaro começa a falar justamente sobre nunca ter fugido das 4 linhas da Constituição e também depois ele até mesmo termina dizendo ali que não houve hipótese de golpe durante o seu governo. Vamos conferir. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Pois é, Jaquete, então você ouviu aí Bolsonaro falando justamente sobre a questão do golpe. Ele chegou inclusive a brincar com Alexandre de Moraes, convidando-o para ser seu vice em 2026 e o ministro acabou respondendo, eu declino, né? E também teve diversos outros momentos também, como foi o caso do advogado de Paulo Sérgio Nogueira, que pediu esclarecimento sobre a reunião de 14 de dezembro e acabou inclusive levando uma bronca de Paulo Sérgio, dizendo que já havia esclarecido tudo ao ministro Alexandre de Moraes. E o último a falar foi Walter Braga Neto. Ele fez depoimento por videoconferência porque ele está preso e disse que desconhece o plano Punhal Verde e Amarelo e também disse que nunca ouviu a palavra golpe militar, bem como também que Bolsonaro nunca havia dito isso dentro do Palácio do Planalto. Jaqueto, volto com você. Ok, obrigado, Bruno, pelas informações e tenha uma boa noite. Uma pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, mostra que 56% dos brasileiros apoiam o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Outros 37% são contra acabar com os mandatos consecutivos. O assunto está em discussão no Senado por meio de uma proposta de emenda à Constituição que prevê extinção da possibilidade de o presidente da República, governadores e prefeitos se reelegerem. O parecer do relator, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto ainda precisa do aval do plenário e depois da Câmara. Para Castro, o resultado da sondagem dá força ao projeto de emenda à Constituição. O fim da reeleição atinge 56% de apoio entre as mulheres e 57% entre os homens. A medida tem ampla aderência entre quem tem entre 16 e 34 anos. 52%, de 35 a 59 anos, representa 59%, e entre quem tem 60 anos ou mais, o apoio é de 58%. Os mandatos consecutivos para o Executivo acabaram para 54% de quem estudou até o ensino fundamental, para 57% dos que têm ensino médio completo e para 56% de quem tem ensino superior. Entre quem ganha até 2 salários mínimos por mês, há apoio de 58%. Na faixa de renda, entre 2 e 5 salários mínimos, a adesão é de 55%. O índice fica 54% entre quem ganha mais de 5 salários mensais. Entre os evangélicos, 59% apoiam o fim da reeleição. O percentual chega a 58% entre católicos. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos e a confiança de 95%. Foram 2.004 entrevistas entre os dias 29 de maio e 1º de junho.
A inflação do mês de maio desacelerou pelo terceiro mês seguido. O IPCA do mês passado ficou em 0,26% e, segundo o IBGE, o resultado pode ser explicado pelo aumento menor do preço dos alimentos e da queda nos transportes. No acumulado em 12 meses, o índice está em 5,32%, o que ainda significa acima do teto da meta. Com a divulgação do IPCA de maio, o dólar recuperou o resultado de ontem e hoje subiu o mesmo índice de ontem, de 0,14%, e fechou o dia cotado em R$ 5,56. E a Bolsa de Valores subiu mais de 0,5%, aos 136.436 pontos. E a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje as regras que permitirão um novo desconto na fatura para consumidores que recebem a tarifa social de energia elétrica a partir do dia 5 de julho. Para 4.500.000 de famílias que usam 80 kWh ou menos por mês, a fatura de energia elétrica poderá cobrar apenas os custos não associados à energia consumida, como o ICMS e a contribuição de iluminação pública, determinados pelo Estado ou pelo município onde a família mora, conforme legislações específicas. A mudança na regra de descontos na tarifa social faz parte da reforma do setor elétrico, proposta pelo Ministério de Minas e Energia. Os critérios para a seleção dos consumidores que têm direito ao benefício continuam os mesmos. Anteriormente, os descontos na tarifa social de energia elétrica ocorriam por degraus, de modo progressivo. A regra estabelecia faixas para consumo de 30 kWh mensais até kWh mensais. Havia descontos diferenciados também para quilombolas e indígenas. A partir do dia 5 de julho, haverá uma só regra: gratuidade para consumo até kWh mensais. Para consumidores beneficiados pela tarifa social, que possuem instalações trifásicas e usam até 80 kWh por mês, a ANEEL decidiu baixar o custo de disponibilidade de 100 kWh para 80. Desse modo, a gratuidade no pagamento pela energia elétrica ficará garantida para esses consumidores. Para aqueles que possuem instalações trifásicas, são beneficiados pela tarifa social e usam mais de 80 kWh por mês, o custo de disponibilidade da rede continua sendo de 100 kWh. Nesse caso, o consumidor precisará pagar uma diferença caso use entre 80 e 100 kWh. O custo de disponibilidade é o valor mínimo cobrado pela distribuidora para remunerar os gastos com a rede elétrica necessários para transportar a energia até o consumidor. E a seguir, relatório da CPI das bets pede o indiciamento de 16 pessoas relacionadas a práticas ilegais em apostas esportivas. E o ministro da Saúde pede campanha contra a epidemia de apostas em jogos online, que está provocando muitas doenças. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está defendendo uma campanha nacional contra o vício das apostas esportivas. Segundo ele, começaram a custar caro, não apenas à saúde das pessoas, como também aos cofres públicos. O número de atendimentos por transtornos ligados ao vício em jogos de apostas tem crescido de forma expressiva no Sistema Único de Saúde. Os dados do Ministério da Saúde mostram que em 2018 foram 111 registros de casos classificados como transtorno do jogo ou mania de jogos de aposta. Em 2023, esse número saltou para 1.292. Diante do avanço, o ministro Alexandre Padilha defendeu que as plataformas de apostas online sejam submetidas a regras rígidas, semelhantes às aplicadas ao cigarro. Segundo Padilha, é fundamental que haja controle sobre a publicidade desses jogos, com a inclusão de alertas sobre os riscos de dependência e limites para o estímulo ao consumo, especialmente entre jovens. O ministro também sugeriu que as próprias plataformas notifiquem os usuários sobre sinais de comportamento compulsivo e ofereçam encaminhamento a serviços de saúde. Em
Embora os dados do SUS apontem um crescimento no número de atendimentos, técnicos do governo e especialistas avaliam que o cenário real é ainda mais grave. Em relatório divulgado em maio, o Tribunal de Contas da União alertou que os registros oficiais podem estar subestimados, já que o Brasil ainda carece de estratégias eficazes para a identificação precoce dos casos de dependência. Nos últimos anos, o fácil acesso e a alta exposição a apostas online, incluindo jogos como as chamadas bets esportivas e o popular jogo do tigrinho, impulsionaram o crescimento desse mercado no país. Uma pesquisa do Datafolha aponta que cerca de 15% da população afirma apostar com frequência, sendo o público majoritariamente jovem, inclusive entre beneficiários de programas sociais. Para enfrentar o problema, o governo criou um grupo de trabalho interministerial voltado à saúde mental, que pretende propor ações de prevenção e mitigação dos impactos causados pelos jogos. No entanto, o TCU cobrou mais articulação entre os ministérios e criticou a falta de medidas conjuntas para promover o chamado jogo responsável. Para Padilha, reconhecer o vício em apostas como um problema de saúde pública é o primeiro passo para evitar que uma nova epidemia silenciosa ganhe força no país. A relatora da CPI das bets, senadora Soraya Tronic, propôs o indiciamento de 16 pessoas, incluindo influenciadoras como Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. Elas foram acusadas de estelionato ao simular apostas com valores altos, quando, na verdade, utilizavam contas falsas. A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets, a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, sugeriu hoje o indiciamento de Virgínia Fonseca, Deolane Bezerra e outras 14 pessoas, incluindo representantes de casas de aposta e empresários pela prática de crimes. A senadora Soraya afirma que influenciadores digitais praticam estelionato ao simular apostar valores altos, quando na verdade utilizam contas simuladas, subsidiadas pelas próprias plataformas, com a intenção de induzir seguidores ao jogo com falsas promessas de ganho fácil. Ela acusa Virgínia Fonseca de estelionato e propaganda enganosa. Já Deolane Bezerra, que chegou a ser presa pela Justiça de Pernambuco, é acusada de estelionato, exploração não autorizada de jogos de azar, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, assim como seus sócios na empresa de apostas 01Bet. A influenciadora Deolane Bezerra dos Santos foi indiciada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada. Artigos 50 e 51 do Decreto-Lei número 3.688 de 1941, a Lei de Contravenções Penais, além de estelionato, artigo 171 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pelos mesmos crimes foram indiciados os sócios formais da empresa 01Bet. A influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi indiciada por publicidade enganosa, constante do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, e também estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, por simular ganhos em apostas com contas demo e induzir seguidores ao erro. A Comissão das Bets tem como objetivo investigar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. No mês passado, a influenciadora Virgínia Fonseca depôs à Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets no Senado para falar sobre campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. Em seu perfil no Instagram, ela conta com mais de 50 milhões de seguidores. Durante depoimento na CPI das Bets, Virgínia esclareceu que as contas utilizadas para gravações não são contas pessoais, mas sim contas criadas pela empresa especificamente para a publicidade. Vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo.
O que é isso, a demo? É uma contra-demonstração. O relatório final de Soraya Tronic ainda apresenta 18 projetos de lei e 21 medidas para conter o avanço descontrolado das apostas online no Brasil e minimizar os danos aos apostadores. Uma das sugestões é a criação de um cadastro nacional. No entanto, o relatório final da parlamentar ainda precisa passar por votação e ser aprovado pela CPI. O documento é obrigatório em comissões parlamentares de inquérito. Pode sugerir apenas indiciamentos a autoridades responsáveis, a exemplo do Ministério Público Federal. Um ataque a tiros em uma escola na Áustria deixou 10 mortos e 12 feridos. O suspeito é um homem de 21 anos que, após o ataque, tirou a própria vida. O episódio aconteceu na cidade de Graz, que fica a 20 quilômetros da capital austríaca. De acordo com as autoridades, o homem estava com uma pistola e uma espingarda compradas legalmente que foram usadas no atentado. Ele era um ex-aluno da escola, mas que não chegou a se formar. O ataque aconteceu em 2 salas de aula e durou quase 20 minutos, quando foi interrompido pela chegada da polícia, que mobilizou cerca de 300 agentes. Entre as vítimas fatais estão 8 estudantes, um professor, além do próprio autor dos disparos, que se suicidou no banheiro logo após o ataque. O motivo do crime ainda está sendo investigado, mas há indícios de que o atirador buscava vingança por ter sofrido bullying na época em que estudava. Segundo a polícia, o autor deixou um bilhete de despedida, mas o conteúdo não foi divulgado. O governo austríaco decretou 3 dias de luto nacional com bandeiras a meio mastro. O chanceler Christian Stocker cancelou todos os compromissos oficiais e declarou que a tragédia atingiu o coração de todo o país e daqueles que foram arrancados brutalmente do convívio. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se pronunciou sobre o atentado e disse que as escolas são espaços de esperança e futuro e é insuportável ver sendo transformada em cenário de violência e morte. O episódio reacendeu o debate sobre a legislação armamentista na Áustria, um dos países europeus com maior taxa de posse de armas. E segundo o levantamento internacional de 2017, o país possui aproximadamente 30 armas para cada 100 habitantes. E a legislação austríaca permite que cidadãos com mais de 18 anos adquiram rifles e espingardas. Para isso, basta que haja registro. Existe a possibilidade do comprador passar por uma avaliação psicológica, mas isso não é obrigatório. O governo brasileiro repudiou o episódio, expressou solidariedade à família das vítimas e ao povo austríaco. A Suprema Corte de Justiça da Argentina rejeitou um recurso e manteve a pena da ex-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão. Ela foi condenada por corrupção. Cristina terá 5 dias úteis para se apresentar e ser presa, mas por ter mais de 70 anos, pode ter o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. Com a decisão, ela também foi declarada inelegível pelo resto da vida. Ao receber a sentença, a ex-presidente esquerdista reuniu correligionários em frente à sua casa e fez um discurso, dizendo que é vítima de perseguição e criticando o atual presidente Javier Milei, que comemorou o resultado. E a Rússia continua promovendo intensos ataques contra a Ucrânia. De acordo com as autoridades de Kiev, Moscou lançou 315 drones contra o país nesta terça-feira. Segundo autoridades locais, a ofensiva matou pelo menos 2 pessoas. Uma maternidade em Odessa, no sul do país, foi atingida e uma igreja, patrimônio mundial da Unesco, também sofreu danos. Na última segunda-feira, o país governado por Vladimir Putin já havia realizado o maior lançamento de drones. As investidas fazem parte da intensificação dos bombardeiros que Moscou afirma ser uma retaliação aos ataques das forças ucranianas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma publicação em seu perfil no X, afirmando que a Rússia usou 315 drones e 7 mísseis durante a ofensiva, que danificou prédios residenciais e a infraestrutura urbana. De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os ataques com mísseis abafam os esforços dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo para forçar a Rússia à paz.
Por mais uma noite, em vez de um cessar-fogo, houve ataques massivos com drones Shahed e mísseis de cruzeiro e balísticos. Na última semana, representantes de Rússia e Ucrânia se encontraram para uma segunda negociação pela paz em Istambul, na Turquia. Na reunião realizada em 2 de junho, foi firmado um acordo para troca de prisioneiros de guerra e corpos de militares mortos, que se iniciou na última segunda-feira, mas não se chegou a um acordo para um cessar-fogo. No dia anterior, a Ucrânia destruiu 41 bombardeiros russos em um de seus mais bem-sucedidos ataques. E a seguir, 37 países formam aliança pela vida marinha para a adoção de medidas que garantam o silêncio dos mares. E um mercado que a cada dia ganha maior número de adeptos no Brasil, as lavanderias coletivas. Uma aliança formada por 37 países lançou uma iniciativa para combater a poluição sonora nos oceanos. A reunião foi realizada na França, liderada pelo Panamá e Canadá para promover o silêncio marítimo. O transporte marinho realizado por embarcações como barcos, navios e transatlânticos é fundamental para a importação e exportação de mercadorias. O setor marítimo contribui significativamente para a economia mundial, mas o aumento na demanda e, consequentemente, no número de embarcações tem gerado preocupações sobre o ambiente marinho, com destaque para a poluição sonora que ameaça a vida dos animais. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, uma organização internacional de conservação ambiental, o barulho das hélices de navios, a exploração de petróleo ou a construção de aerogeradores no mar podem percorrer longas distâncias debaixo da água. Os ruídos prejudicam inúmeras espécies marinhas, como peixes, baleias e golfinhos. O oceano é um ambiente acústico, mas a poluição sonora de origem humana sufoca esse elemento vital. A vida marinha depende do som para sobreviver, se comunicar e navegar. As baleias belugas, por exemplo, podem detectar o som emitido a uma distância de até 85 quilômetros de distância. Por isso, se assustam e fogem quando escutam o som de alguma embarcação. Os 37 países membros, como França, Grécia e Portugal, formaram uma aliança por um oceano silencioso e assinaram uma declaração de comprometimento para avançar no desenvolvimento e uso de navios mais silenciosos. A iniciativa foi decisiva para proteger a biodiversidade marinha de uma ameaça pouco discutida. Os membros também se comprometeram a integrar medidas de redução de ruído na criação e gestão de áreas marinhas protegidas, além de implementarem soluções para diminuir o ruído de navios e embarcações, para proteger a vida nos oceanos. O jogador do Bragantino, Pedro Severino, recebeu alta após quase 100 dias internado após sofrer um acidente gravíssimo. O atacante de 19 anos do time sub-20 do Clube Paulista sofreu um traumatismo craniano severo que exigiu várias cirurgias delicadas. Ele recebeu alta nesta terça-feira, após passar 96 dias internado no Hospital Unimed de Ribeirão Preto em razão de um acidente grave sofrido no dia 4 de março. Desde o início, o caso foi considerado gravíssimo, pois o jovem sofreu traumatismo craniano severo, o que exigiu cirurgias complexas. O acidente de Pedro gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial. Depois da colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, no interior de São Paulo, onde a equipe médica chegou a abrir o protocolo para a confirmação de morte encefálica, mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma crise de tosse, indicando atividade do cérebro. A Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas decidiram lançar um projeto piloto que oferece créditos no bilhete único para quem usar bicicleta para se locomover.
Os pesquisadores estão em busca de voluntários para participar de um experimento que vai oferecer remuneração no bilhete único de moradores que usarem bike em seus deslocamentos diários. Esse teste foi pensado para ajudar a prefeitura na implementação definitiva do programa Bike SP. A princípio, a proposta é entender com estudos científicos e dados reais de quem pedala se incentivos financeiros são capazes de mudar comportamentos de mobilidade urbana. A princípio, a proposta é entender com estudos científicos e dados reais de quem pedala se incentivos financeiros são capazes de mudar comportamentos de mobilidade urbana. O projeto prevê a participação de pelo menos 1.000 voluntários e até o dia 30 desse mês, qualquer pessoa maior de idade, moradora da capital paulista, que tenha bicicleta, um bilhete único ativo e consiga pedalar, poderá se inscrever. Além disso, um aplicativo foi desenvolvido pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. E o sistema do Bike SP permite que o ciclista registre o endereço de casa e do trabalho e a cada viagem realizada receba crédito diário no bilhete único. O programa da Prefeitura foi criado através da Lei Municipal em 2016, que estabeleceu a possibilidade de remunerar ciclistas como forma de estimular a mobilidade ativa e reduzir o uso de transporte motorizado. Caso alguém queira se voluntariar, a inscrição é feita pelo site do programa Bike SP, após a conclusão de um mini curso gratuito e obrigatório sobre segurança no trânsito. As lavanderias de autoatendimento nasceram nos Estados Unidos na década de 30 e são uma tendência quando se fala em conforto e praticidade. Uma pesquisa nacional aponta que até 2030 a procura por este tipo de serviço aumente em torno de 10% no Brasil. Roupa limpa, seca e cheirosa em aproximadamente 1 hora. A vida moderna pede praticidade. O Marcos, por exemplo, passa uma vez por semana nessa lavanderia para cuidar das roupas. Uma vezinha na semana é certo de lavar, né? É rapidinho, praticidade. Acho que a maior praticidade também é de secar, né? É isso aí que para mim é principal. Fica tudo muito mais rápido daí. Pensar no tempo de passar depois, de colocar no varal, de aguardar secar, vale a pena. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, apenas 3% da população brasileira utiliza este tipo de serviço. Só que a expectativa é que até 2030 este número aumente, chegando a 10%. O que era uma tendência na região central tem se expandido também para os bairros da cidade. As nossas pesquisas indicaram um aumento de 31,7% de lavanderias em Campo Grande nos últimos 5 anos. Isso representa uma mudança no perfil do consumidor. Quem mais utiliza esse serviço são homens e geralmente ali universitários, pessoas que frequentam academias. Geralmente essas lavanderias de autosserviço elas estão situadas próximos, estrategicamente próximos de supermercados, de condomínios. Então essa população acaba sendo atraída para esse tipo de serviço. De olho em um mercado que sinaliza crescimento, foi que o Bruce montou esta lavanderia em Campo Grande. O ponto foi pensado de forma estratégica. A gente percebeu de uma tendência de alta das lavanderias de autoatendimento aqui na cidade e a gente procurou um local que tivesse muitos prédios e bastante fluxo de pessoas, Então a gente achou esse local aqui bem interessante e montamos a lavanderia aqui. O movimento está bom, mas a gente espera aumentar o nosso volume de clientes, Porque com o tempo a lavanderia vai ficando mais conhecida, aí um fala para o outro do atendimento e começa a melhorar bastante o fluxo de clientes. Em Campo Grande, o cesto de roupa lavada varia de R$ 17,50 a R$ 22,00. E para secar, o investimento sai por cerca de R$ 15,00. Ou seja, por aproximadamente R$ 30,00, é possível sair com as roupas secas e perfumadas. É uma lavanderia como se estivesse lavando em casa, É interessante separar por cor, para evitar que manche a roupa e sempre também seguir a orientação da etiqueta do fabricante. Algumas roupas não podem ser secadas, em secadoras, então evite fazer isso. Use a etiqueta do fabricante. E quanto à quantidade de roupa, nossas máquinas utilizam 10 quilos de roupas, E é sempre bom separar branco de colorido para evitar que manche a roupa, É como se fosse uma lavanderia de casa, só que o tempo é muito mais rápido. 1 hora, 1 hora e pouco já fica
finaliza tudo. Então essas roupas mais delicadas, terno, vestido de noiva ou aqueles vestidos de mulheres que tem pedraria, a gente evita colocar, que na verdade não é recomendado utilizar esse tipo de máquina, porque ela vai fazer aquela lavagem por tombamento, então pode danificar a peça. Agora a roupa do dia a dia, toalha, roupas de cama, essa aí, jeans, não tem objeção não, pode trazer. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.